28ª sessão ordinária do ano de 2022, 12 de setembro do ano de 2022. Boa noite, senhoras vereadoras, boa noite, senhores vereadores, boa noite, imprensa local, boa noite, internautas que nos acompanham pela rede social YouTube, Facebook e Instagram. Saudações aos ouvintes da Rádio Cultura Municipal de Amparo, que nos acompanham através do Minuto Câmara, que divulga notícias diárias e atualizadas dos trabalhos do Legislativo amparense. Boa noite ao público presente, que nos dão a honra com a sua presença nessa noite. Boa noite às autoridades presentes, ao ex-vereador Camilo Benedetti, ao presidente do PP, senhor Delcio Brioso, que nos dão a honra da sua presença nessa noite. Mini expediente, tempo máximo de 30 minutos, conforme artigo 111 do Regimento Interno. Solicito à primeira secretária que faça a chamada das senhoras vereadoras e dos senhores vereadores. André Gilberto de Oliveira. Presente. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Presente. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. Presente. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo o número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito à primeira secretária que faça a leitura de uma passagem bíblica. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedirem que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando onde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: "O oficial merece que lhe faça este favor, porque ele estima nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga." Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém, quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizerem a Jesus: "Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente a teu encontro. Mas ordena com a tua palavra e o meu empregado ficará curado. Eu também estou debaixo de autoridade, mas tenho soldados que obedecem às minhas ordens. Se ordeno a um, vai, ele vai, e o outro, vem, ele vem. E ao meu empregado, faze isto, e ele o faz." Ouvindo isso, Jesus ficou admirado. Virou-se para a multidão que o seguia e disse: "Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé." Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita condição de saúde. Lucas capítulo 7, versículo 1 a 10. Amém. Eu solicito seja feito um minuto de silêncio em memória do falecimento do pastor José Lima, pastor da Assembleia de Deus, Ministério de Belém, do município de Amparo, ocorrido no dia 10/9 do ano de 2022. Luto oficial de 3 dias, conforme decreto municipal número 6573, de 10 de setembro do ano de 2022. Condolências dessa casa aos familiares, amigos e a toda a comunidade evangélica. Eu coloco em votação a ata da 27ª sessão ordinária, realizada no dia 5 de setembro do ano de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão.
aprovado por todos os vereadores. Eu apresento a pasta de documentos diversos que deram entrada nesta casa desde a última sessão até a presente data, os quais estão à disposição dos senhores vereadores para apreciação na secretaria dessa casa. Leitura das proposições que deram entrada nesta casa. Solicito à primeira secretária que efetue a leitura. Projeto de Lei número 62/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 4021, de 8 de agosto de 2019, que dispõe sobre o Plano de Empregos Públicos, Salários e Carreiras dos Servidores Públicos Municipais da Administração Direta do Município de Amparo, e institui nova tabela de salários e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de setembro do ano de 2022. Próximo. Projeto de Lei número 63/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na Lei Municipal número 4045, de 4 de dezembro de 2019, que dispõe sobre a concessão de subsídio financeiro para custeio do sistema de transporte público coletivo no município e dá outras providências. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de nove de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 28 de nove a 13 de 10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de Lei número 64/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre alteração na Lei 4.214/2021 para reduzir o orçamento da Câmara Municipal de Amparo na forma que especifica. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de nove de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 28 de nove de 2022 a 13 de 10 do ano de 2022. Próximo. Projeto de Lei número 65/2022, de autoria do senhor Prefeito Municipal Dr. Carlos Alberto Martins, que dispõe sobre a fixação do valor de referência a ser aplicado aos empregos de serviços funerários e transporte e análise laboratoriais, e altera disposições no anexo 3 da Lei Municipal número 4021, de 8 de agosto de 2019. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de setembro do ano de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 28 de setembro do ano de 2022, até o dia 13 de outubro do ano de 2022. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 34/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que concede a Medalha de Mérito Desportivo Professor Bebeto Amparo ao ilustríssimo senhor Leandro de Barros Chinaglia. O projeto de decreto legislativo será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de nove do ano de 2022. Próximo. Emenda número 19/2022, de autoria da Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Amparo, que altera a redação da ementa e dos artigos 1º e 2º do projeto de lei número 64/2022. O projeto de lei será encaminhado para a Comissão de Justiça e Redação, prazo 27 de nove de 2022, após a Comissão de Finanças e Orçamento, prazo 28 de nove até 13 de 10 do ano de 2022. Leitura das moções. Moção número 21/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Moção de aplausos à Ladeira das Artes de Amparo. Presidente, eu quero requerer que seja incluída na ordem do dia, por favor. A solicitação verbal para que a moção seja incluída e votada na ordem do dia está em votação. Os vereadores favoráveis ao requerimento verbal permaneçam como estão.
requerimento verbal para inclusão e votação na ordem do dia foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Requerimentos. Requerimento número 118/2022, de autoria do vereador Antônio César da Silva. Requer informações relativas às obras de instalação de caixa d'água no Jardim Panorama Tropical, que especifica. O requerimento está em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão. O requerimento número 118/2022, de autoria do vereador Antônio César da Silva, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Sem mais matérias, presidente. Sem mais matérias, passaremos para o intervalo regimental de 15 minutos. Solicito aos vereadores que se dirijam à sala de reuniões para a gente poder conversar um pouco. Não quero não.
Não, sim. Ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, das senhoras vereadoras. André Gilberto de Oliveira. Antônio César da Silva. Presente. Carlos Benedito Casotti. Presente. Edilson José Camilo. Elson Batista da Silva. Presente. Farlim Conrado de Jesus. Presente. Janaína Pereira de Oliveira. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Presente. Silvia Forato de Camargo, presente. Edilson Chaves dos Santos. Presente. Havendo número legal, declaro aberta a ordem do dia. Eu solicito à primeira secretária que proceda à leitura das matérias constantes da ordem do dia. Projeto de lei número 61/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, que institui a campanha de conscientização sobre a depressão na infância e na adolescência. O projeto de lei está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Boa noite, presidente. Boa noite aos nobres pares presentes, à Boa noite, imprensa, vereador. ao público presente e os internautas. Bom, esse projeto aqui é o projeto institui a campanha de conscientização sobre a depressão na infância e na adolescência. O artigo 1º é instituído a campanha da conscientização sobre a depressão na infância e na adolescência, a ser promovida pela sociedade civil organizada, com o objetivo de realizar ações educativas para orientar a população sobre o tema. Parágrafo único. São diretrizes da campanha. Parágrafo 1º. Ampliar a informação e o conhecimento sobre a depressão, suas causas, sintomas e meios de prevenção e tratamento. Parágrafo 2º. Divulgação dos sintomas mais comuns, como sono instável, irritabilidade repentina, alteração dos hábitos alimentares, cansaço constante ou apatia, hipoatividade ou hiperatividade, choro excessivo, medo frequente ou pânico, retraimento social, queda no rendimento escolar, dentre de outros. Parágrafo 3º. Combater o preconceito. Parágrafo 4º. Excelência na prevenção e tratamento da depressão infantil e na adolescência. Parágrafo 5º. Estímulo à parceria entre a família e a escola para oferecer o suporte necessário a crianças e adolescentes acometidos pela depressão. O artigo 2º. A campanha poderá ser feita pela realização de palestras gratuitas com profissionais habilitados e capacitados sobre o tema. Distribuição de panfletos, cartazes em repartições públicas com atendimento ao público e demais meios necessários para atender o objetivo desta lei. O artigo 3. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Agora a justificativa para a apresentação desse projeto. A depressão é um distúrbio caracterizado principalmente pela latente tristeza e desânimo para atividades rotineiras ou que deveriam proporcionar prazer. No caso de crianças, pode ser observada através de desânimo em brincar, socializar, alimentar-se, fácil irritação e até agressividade. Dados da OMS, Organização Mundial de Saúde, divulgados em 2021, mostram que no mundo a depressão entre crianças na faixa dos 6 a 12 anos saltou de 4,5% para 8% na última década, quase 50% de aumento. Esses dados extremamente preocupantes nos atendem um alerta para que o poder público, em conjunto com a comunidade local, realize ações de conscientização. É importante que a discussão sobre o tema ocorra com mais intensidade, pois os números são alarmantes e, infelizmente, com tendência de crescimento. As políticas públicas para a saúde mental devem ser focadas para cada faixa etária, pois as abordagens de tratamento podem ser diferentes. Fundamental que as crianças sejam bem monitoradas, com tratamento de qualidade, profissionais bem preparados, além de ser um trabalho em conjunto entre família, profissionais de saúde e também os profissionais da educação. Esses últimos fundamentais
para acompanhamento diário dos comportamentos dos pacientes. Diante do relevante interesse público, solicito o apoio dos parlamentares representantes dessa Casa de Leis para apreciação e aprovação do projeto. Só complementando um pouco esse projeto aqui, são dados que eu levantei também. O efeito da pandemia, os resultados de estudo que avaliou dados de 80 mil jovens de diversos países no mundo, os sintomas de ansiedade entre crianças e adolescentes mais que dobraram na comparação entre o período atual e o pré-pandemia. A taxa de depressão aumentou 1,6 vezes. No Brasil, 1 em cada 4 crianças e adolescentes apresentou ansiedade ou depressão durante a crise do novo coronavírus. No mundo, 1 em cada 6 jovens teve algum transtorno mental durante a pandemia. Baseado no que eu apresentei esse projeto aqui, a gente sabe que teve a questão da pandemia, muitas crianças e adolescentes perderam um membro da família, um pai, uma mãe, um tio, alguém da família. Algumas crianças também teve regrado o seu lazer, teve que ficar em casa, muitos não poderiam sair. E a gente vê um crescimento muito grande nessa questão de depressão de adolescentes e crianças. Se a gente não tomar uma ação agora, já vendo que a tendência dos gráficos é de aumentar, dobrar, o que será desses jovens? Qual é o futuro desses jovens perante essa doença que era invisível para muitos, mas ela tem, às vezes, muitos casos, um término, vamos dizer, uma situação fatal. Então, assim, eu acho que é o momento da gente pensar em forma coletiva, enxergar na sociedade essa situação e a gente trabalhar unidos junto com o poder público, associações, comunidade, para a gente reverter a tendência desse quadro, que não é muito bom para o futuro. Então, obrigado a todos e uma boa noite. O projeto de lei continua em discussão. A palavra, presidente. Pois não, vereadora. Parabenizo o colega pelo projeto apresentado. A gente que está na escola, Edilson, a gente vê o quanto essa questão precisa ser discutida, precisa estar em debate dentro da sociedade e acompanhar também como é que estão sendo esses atendimentos, porque a gente envia bastante encaminhamento para as unidades de saúde, a gente está fazendo esses encaminhamentos e a gente que está ali está vendo quanto aumentou realmente a pandemia, teve um efeito catastrófico na vida da juventude e eu acho fundamental colocar esse tema em pauta para que a gente também fortaleça a nossa fiscalização aí nesse sentido, para ver como é que esse serviço está sendo realizado. Então, parabéns pelo projeto. Acho que chamar atenção para esse assunto em questão é fundamental e muitas vezes é banalizado, né? A gente sabe que muitas vezes impera aquele discurso de é frescura, é coisa da idade. A gente sabe que não é. A depressão atinge, sim, nossas crianças, nossos jovens, e a gente precisa cuidar deles, sim. É nosso dever como parte do poder público zelar por essas faixas etárias, principalmente que são tão vulneráveis. Então, parabéns aí pelo projeto. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. Eu quero também cumprimentar o colega aí. O projeto é muito bom. Só que a gente tem que tomar cuidado, Edilson, para esse projeto não ficar na gaveta. Porque você tem que estar cobrando, porque é muito importante. A gente que lida com bastante gente sabe o que é uma depressão. Depressão é um caso muito sério e às vezes a pessoa não dá o devido valor para o que é uma depressão. Então você tem que ficar atento para ele não ficar guardado na gaveta. Tem que a turma da saúde ir atrás, ver e dar assistência merecida para as pessoas que estão com esse problema. Até aproveitando o que você falou, Rosinha, hoje quando se fala em depressão, muitas vezes o pessoal olha como um adulto, uma pessoa de idade já, entendeu? Mas esquece um pouco a questão das crianças jovens também, que estão sofrendo dessa forma, e muitas famílias não conseguem identificar essa situação também. Exatamente, só que a gente pede para não ficar na gaveta, para a Secretaria da Saúde ir atrás, ver as pessoas que precisam de verdade, e é um projeto muito bom e importante, após a pandemia, e mesmo quando não tinha pandemia, tem crianças que têm depressão sim, então tem que correr atrás sim, parabéns. O projeto de lei continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Pois não, vereador. Adilson, parabenizo pelo projeto. Foi citada a questão da pandemia. Eu trabalho também na situação de violência doméstica. A gente também vê depressões em crianças e jovens que convivem com aquele tipo de violência praticada nos lares também. Então aí já fica um deixa também para ver essa parte de depressão também nessas pessoas que presenciam diariamente violência aí
cometido aí na família. Então, parabéns aí pelo projeto. Obrigado. O projeto de lei continua em discussão. O projeto de lei está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan, Favorável. Farlim Conrado de Jesus, Favorável. Antônio César da Silva, Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues, Favorável. Luiz Carlos de Oliveira, Favorável. Silvia Forati Camargo, favorável, Janaína Pereira de Oliveira, Favorável. Edilson Chaves dos Santos, Favorável. Elson Batista da Silva, Favorável. Edilson José Camilo, Favorável. André Gilberto de Oliveira. O projeto de lei número 61/2022, de autoria do vereador Edilson Chaves dos Santos, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de Decreto Legislativo número 30/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, que concede a medalha Laudo Ferreira de Camargo à empresa Fernandes S.A. Indústria de Papel. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Eu solicito a presença da vereadora Rosa para assumir a presidência da mesa. Boa noite, presidente, boa noite, mesa, boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, imprensa local, internautas que nos acompanham pelas redes sociais. Eu gostaria de só colocar a justificativa desse decreto. A empresa, ora homenageada, é uma empresa de grande porte aqui da nossa cidade de Amparo, expressiva, geradora de empregos, preocupada com a sustentabilidade. E, na verdade, sonho de uma pessoa que veio da Espanha, que viveu a sua vida para o trabalho, pegou uma massa falida, né? Sou de Três Pontos, eu sei bem disso, familiares meus trabalharam naquela empresa. Fernandes S.A., na verdade, era uma massa falida. E, através de um trabalho, dedicação de uma pessoa, ela conseguiu fazer da Fernandes S.A. uma empresa pujante, que é uma das grandes indústrias da nossa cidade, geradora de empregos, geradora de riquezas aqui para o nosso município. Eu vou colocar a justificativa, vou tomar a liberdade de ler de uma forma bem rápida, para que quem nos acompanha tenha ciência do que da empresa, do porte da empresa que a gente está homenageando hoje. A Fernandes S.A. É instalada em nossa cidade de Amparo, na rodovia Professora Pedrina Maria da Silva Valente, quilômetro 2. É uma empresa valorosa para a cidade de Amparo e para o distrito de Três Pontes, cuja sede ali se encontra instalada desde a sua fundação, quando o então imigrante espanhol, senhor Benjamin Fernandes Rodrigues, adquiriu o que oferece centenas de empregos diretos e indiretos em nosso município, contribuindo em sua atividade com a saúde e bem-estar de todos os seus milhares de beneficiários. O seu fundador, o senhor Benjamin Fernandes, ele é nascido no dia 18 de dezembro de 1925. Chegando ao Brasil, jogou-se com absoluto empenho ao trabalho desde os primeiros dias em terras paulistas, onde foi conquistando seus negócios. Após anos de batalha, comprou uma empresa em nossa cidade, quando fundou no local a empresa Fernandes S.A. Indústria de Papel aos 13 dias do ano de 1971 e desde então executa suas atividades fabris de reciclagem de aparas de papel e papelão, transformando-as em papel e matéria-prima para a fabricação de chapas e caixas de papelão ondulado, bobinas de papel e seus derivados. Atualmente, a empresa vem sendo dirigida por suas netas, a senhora Marina Diegues Fernandes, a presidente, a Patrícia Gerbe Fernandes, a Karina Diegues Fernandes e Regina Fernandes Rodrigues, são as diretoras, as quais fomentam e perpetuam todo o empenho de seu dedicado avô e pai, e fundador da empresa, nos mais altos níveis de ética e compromisso com o município de Amparo, sempre atentas às necessidades locais de toda a população amparense e seus colaboradores. Revela notar que a empresa, antes mesmo de se falar em sustentabilidade,
ambiental, foi pioneira em tais ações, porquanto suas atividades primordiais advêm da reciclagem de aparas de papel e papelão, evitando-se naturalmente o seu descarte para a obtenção de matéria-prima de seus produtos com distinção final, fato que se torna de importante destaque observado por essa Casa Legislativa, o que faz com que 11 árvores deixem de ser derrubadas cada 1 tonelada de papel reciclado, como também melhora a limpeza da cidade e a qualidade de vida da população, entre outros diversos benefícios socioambientais. É também de reconhecimento dessa idilidade a valorosa contribuição dessa empresa, notadamente com a extensão de sua planta fabril em nosso município, proporcionando centenas de empregos diretos e indiretos, o que é motivo de muita alegria para todos nós dessa casa. Muitos cidadãos cresceram profissionalmente nessa renomada empresa e ali permanecem em seus quadros, e centenas formam o seu grupo de colaboradores nessa cidade de Amparo, em especial no distrito de Três Pontes, os quais fomentam o desenvolvimento e melhoria do distrito, do município e de toda a região. No mesmo sentido, é o reconhecimento, prestígio e credibilidade que desfruta junto à nossa sociedade, o que é motivo de muito orgulho. Como não se bastasse todo o profissionalismo para o desenvolvimento de suas particularidades, no último ano, além das diversas contribuições que habitualmente faz em prol da população do distrito de Três Pontes, em apoio aos eventos do distrito e da cidade de Amparo também, ofereceu gratuitamente a nossa Santa Casa Ana Sintra, visando economia para a entidade e para a garantia de abastecimento, toda a implantação de um poço artesiano, desde a infraestrutura, perfuração e certificação junto aos órgãos competentes, demonstrando a evidência e todo o carinho por nossa população e apoio e cuidado às atividades da instituição filantrópica e saúde amparense, tão importante para o nosso município, o que nos deixa muito honrados e agradecidos pela iniciativa dignos dessas homenagens. Portanto, é de reconhecido destaque a atuação da hora indicada, que merece a justa homenagem dessa Casa de Leis. Eu ressalto que a indicação dessa medalha Lauro Ferreira de Camargo, instituída pelo Decreto Legislativo número 521/2014, em seu artigo 2º, diz o seguinte: farão jus à honraria de que trata esse decreto legislativo as pessoas físicas e jurídicas que, detentores de comportamentos éticos retos e íntegros, prestarem serviço de repercussão geral à sociedade amparense. Por isso, esse vereador reputa essa honraria, a entrega dessa honraria a Fernandes S.A., não só pelo fato dela ser uma empresa em expansão, geradora de emprego, e sim também a forma social que ela trata os cidadãos da nossa cidade. Muito particularmente, eu aprecio muito essa último parágrafo em que foi dito que a Fernandes doou para a Santa Casa, um poço artesiano totalmente legalizado para que a Santa Casa tivesse um recurso hídrico maior, não pagasse a conta de água, e isso caracteriza uma relevância muito, muito importante dessa empresa para com a nossa cidade e com os seus munícipes. Motivo pelo qual eu fiz a indicação dessa honraria para essa empresa, o qual eu solicito aos senhores vereadores a aprovação. Muito obrigado. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação, e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável.
Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. O projeto de decreto legislativo número 30/2022, de autoria do vereador Carlos Benedito Casotti, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Projeto de decreto legislativo número 31/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, que concede o título de cidadão amparense ao senhor Padre Wellington Gustavo de Souza. O projeto de decreto legislativo está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador? Boa noite a todos e todas, aos colegas vereadores, quem nos acompanha por meio do YouTube e também para quem está aqui na nossa casa. Esse projeto de decreto legislativo que visa entregar o título de cidadão amparense ao querido Padre Wellington da São Sebastião, ele, na verdade, é um pedido do Dr. Edson. O Dr. Edson, que esteve aqui como vereador nessa casa por 2 meses e me fez esse pedido, porque ele não teve tempo hábil para conseguir colocar em votação esse título. Então, já deixo aqui esse posicionamento e agradeço ao Dr. Edson, porque é uma honra para mim ter colocado esse título, apesar da ideia ter partido do Dr. Edson. Então, deixo aqui o meu obrigado ao amigo Dr. Edson Luiz, que esteve como vereador nessa casa. Eu vou ler, em geral, um pouquinho sobre o Padre Wellington, e para que vocês o conheçam melhor, eu não sei se todo mundo já teve a alegria de participar de uma missa, de uma celebração na Igreja São Sebastião, então eu vou dar uma passadinha pela biografia dele. Padre Wellington Gustavo de Souza nasceu em 12 de dezembro de 1982, na cidade de Mogi Guaçu. Filho do senhor Valdir Antônio de Souza e da senhora Márcia de Moraes e irmão de Tamires Armando de Souza. Seu batismo aconteceu na matriz São José de Mojimirim, onde também recebeu sua primeira Eucaristia. Já seu crisma, no ano de 1995, na matriz de Nossa Senhora Aparecida em Mogi Guaçu. Em 4 de junho de 2001, ingressou no seminário propedêutico na cidade de Caconde. Já no seminário Coração de Maria, em São João da Boa Vista, cursou filosofia e, posteriormente, teologia na PUC Campinas. Na Faculdade Vicentina, de 2010 a 2011, realizou sua pós-graduação em espiritualidade, onde concluiu sua vasta formação acadêmica. Teve sua ordenação diaconal em 19 de dezembro de 2008, na matriz Nossa Senhora do Rosário, em Mogi Guaçu, e sua ordenação presbiterial em 3 de maio de 2009, no Centro Esportivo Ari Marchiori de Mogi Guaçu. Seus feitos diante do ministério presbiterial são muitos: vigário na paróquia Senhor Bom Jesus, em Aguaí, membro do Conselho Pastoral do Jubileu 50 anos das Dioceses de São João da Boa Vista, diretor espiritual do Propedêutico 2009, vigário paroquial na paróquia Santana, em Vargem Grande do Sul, reitor da Casa de Formação São Paulo Propedêutico, em São João da Boa Vista, vigário paroquial aos finais de semana na paróquia Santo Antônio, em Mogi Guaçu, pós-graduação em espiritualidade na Faculdade Vicentina, em São Paulo, pároco na paróquia Santo Antônio, em Santo Antônio da Posse, diretor espiritual do Seminário Propedêutico em 2012, membro do Conselho de Formadores da Diocese de Amparo, diretor espiritual do Seminário Diocesano São José, membro do Conselho de Presbitérios da Diocese de Amparo. Padre Wellington é pároco na paróquia São Sebastião, aqui em Amparo, desde o ano de 2021, onde também é assessor na Pastoral da Saúde, tendo grande carinho e reconhecimento de toda a população, tanto por suas sábias palavras, como também pelo seu envolvimento com a comunidade e com as causas sociais. Quem, assim como eu, já teve o prazer de ir na missa da São Sebastião, pôde perceber uma outra característica do Padre Wellington, que é a sua didática. A forma com que ele conduz a sua homilia, que ele se coloca, que ele fala para a comunidade, é uma forma muito tranquila e é uma forma onde as palavras são transmitidas de forma compreensível para a população. É muito importante quando isso acontece, né? A gente ouve as historinhas que ele conta-nos ao longo da homilia, as historinhas com o pequeno Elitinho, que ele sempre coloca no meio das histórias como personagem para deixar uma lição, para explicar
a liturgia do dia. Então, eu fico, de novo, muito feliz de estar colocando esse título de cidadão amparense para o Padre Wellington, e mais feliz ainda por ele estar vinculado também com o meu companheiro e amigo, Dr. Edson Luiz, que foi de quem partiu a iniciativa desse projeto de decreto legislativo. Então, eu peço aos colegas aqui, vereadores, que aprovem esse título de cidadão amparense, porque, além dessa postura didática que o padre se coloca durante as suas homilias na Igreja São Sebastião, existe um envolvimento dele com a comunidade muito importante, que nos faz muita falta em dias como esses, de grande individualismo, de grandes posicionamentos egoístas. E aí, quando a gente tem um líder de uma comunidade que se coloca junto da comunidade, caminhando ao lado dela, a gente tem que, sim, colocar nossa admiração. Então, fica esse pedido para vocês. Muito obrigada, boa noite. O projeto de decreto legislativo continua em discussão. O projeto de decreto legislativo está em votação. Votação nominal, 2/3 para aprovação, e o presidente vota. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Carlos Benedito Casotti. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. O projeto de decreto legislativo número 31/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Ação número 21/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo. Moção de aplausos à Ladeira das Artes de Amparo. A moção está em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Bom, mais uma vez, gostaria de pedir o apoio dos pares e também explicar para a população o porquê dessa moção. Eu acho que qualquer um que ande pelo centro já pôde ver como a ladeira ficou bonita, como a ladeira foi um presente para a nossa cidade. E a gente sabe o quanto foi difícil o processo todo de construção dessa ladeira, porque a gente teve pandemia, houveram problemas burocráticos, houveram problemas de ordens de políticas, de ações do poder público, inviabilizando a inauguração. Então, foi uma grande batalha a construção dessa ladeira. Vale lembrar que essa ladeira ela foi feita a partir de um projeto junto à empresa Rousselot, de Arcadas, e vinculado à Lei Rouanet. Tá? Que é uma lei muito importante de fomento à cultura, é uma lei que ela consegue fazer com que haja um respiro para os artistas, principalmente da nossa cidade, para que esses artistas consigam viver do seu trabalho. Então, é uma lei muito importante de fomento à cultura, e a gente fica muito feliz quando a gente observa as empresas aqui da cidade se envolvendo com essa lei e financiando aí os projetos dos artistas locais. Vale lembrar que o projeto da Ladeira das Artes, ela não é só a ladeira em si. Ela começa muito antes. Houve uma oficina, primeiro, para se compreender as questões históricas de Amparo, porque no projeto, um dos principais objetivos era fazer uma retomada histórica do nosso município. Então, houve, em primeiro momento, uma oficina de pesquisa sobre as questões históricas, sobre os casarões antigos e de que forma isso seria abordado na ladeira. Depois, houve também uma oficina lá no distrito de Arcadas sobre a cerâmica, sobre a produção daquela cerâmica que seria colocada também ali na ladeira. Então, houve uma oficina de cerâmica, houve uma oficina para se preparar os desenhos também que estariam ali. Tem alguns, se a gente olhar alguns ladrilhos que estão ali, são fotos da cidade de Amparo, foto dos casarões históricos. Então, isso traz, gente, para a cidade de Amparo um presente. Mais um espaço público. Quem foi no lançamento viu
o quanto aquele espaço pode ser utilizado. Teve dança, teve arte, teve coral, e foi uma noite muito agradável, onde quem estava ali conseguiu respirar arte, conseguiu respirar cultura. A gente sabe o quanto o Amparo é forte nesse sentido e o quanto esse tipo de projeto merece a nossa atenção, merece o nosso apoio. Eu coloquei na abertura da moção uma frase do Albert Camus, que é: sem cultura, a liberdade relativa que ela pressupõe, a sociedade, por mais perfeita que seja, não passa de uma selva. É por isso que toda criação autêntica é um dom para o futuro. E eu acho que a Ladeira das Artes vem como esse dom para o futuro, porque as gerações vão passar e ela vai estar ali contando a história da nossa cidade, contando a história dos nossos artistas, porque eles são homenageados em forma de grafite nas paredes. Então, traz para a gente um enriquecimento muito grande e acho fundamental que essa Câmara aplauda a essa ação de tantos artistas, e não conseguiria nomear todos eles que participaram, desde as oficinas até as expressões artísticas na Ladeira e também no dia da inauguração, mas eu dou os cumprimentos a todos eles em nome do nosso querido Reginaldo, que é o idealizador desse projeto todo. Então, muito obrigada. A moção continua em discussão. Peço a palavra, presidente. Pois não, vereador. Primeiramente, Silvinha, parabéns pelo projeto, a moção, quer dizer. E parabéns também ao Reginaldo também, porque quem já foi no local vê que é um projeto totalmente autêntico, feito de forma manual. E o mais importante de tudo, Amparo ganhou mais um ponto turístico, porque toda vez que um turista estiver aqui no município de Amparo, vai querer conhecer essa ladeira, que vai ficar famosa, não só aqui na região, mas como no Brasil inteiro. Ficou muito bonito mesmo o projeto, eu acompanhei várias vezes, fui presente, ver como estava sendo montado, e deixo aqui meu parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. A moção continua em discussão. A moção está em votação. Votação nominal, maioria simples. José Osmar Dorigan. Favorável. Farlim Conrado de Jesus. Favorável. Antônio César da Silva. Favorável. Rosa Aparecida Montini Rodrigues. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Silvia Forato de Camargo, favorável. Janaína Pereira de Oliveira. Favorável. Edilson Chaves dos Santos. Favorável. Elson Batista da Silva. Favorável. Edilson José Camilo. Favorável. André Gilberto de Oliveira. A moção número 21/2022, de autoria da vereadora Silvia Forato de Camargo, foi aprovado por todos os vereadores. Próximo. Matérias, presidente. Sem mais matérias, eu solicito à primeira secretária que faça a chamada dos senhores vereadores, senhoras vereadoras, em explicação pessoal. Tempo máximo de 10 minutos, sem apartes, conforme inciso 4º do artigo 185 do nosso regimento interno. Primeiro inscrito. Pastor Elson. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Boa noite, novos vereadores, público local, também a imprensa. Também quero dar boa noite para aqueles que estão online nos assistindo. Presidente, eu quero aqui parabenizar nosso pastor presidente, pastor José Lima, pelo belo trabalho feito no seu ministério pastoral. Um homem que era um verdadeiro apóstolo, pois nesses 40 anos de pastorado em Amparo e região, fez muito pelo Evangelho. Um bom pai, um bom esposo e um grande pastor. 67 anos de ministério e viveu uma vida para Deus. Ainda foi levado para o hospital e ali no hospital ele estava querendo sair porque ia ter reunião de obreiro e ia ter Santa Ceia. Um homem que viveu para o Evangelho e se desgastou na obra de Deus. Um homem que fundou o Carisma. Quando alguém lhe procurou por necessidade, não tinha local. Ele pegou uma sala ali da nossa sede e colocou 3 jovens ali. E dali surgiu o Carisma em Amparo, em Jaguariúna, em Bragança Paulista, em Pouso Alegre, Serra Negra. Ele deixou um grande legado para a sociedade e para a Igreja de Deus aqui na terra. Eu quero agradecer ao prefeito que se colocou à disposição ali em tudo que nós precisássemos, também por ter decretado 3 dias de luto, aos bombeiros que foi ali levar o corpo ali para o cemitério, à guarda municipal,
juntamente com a Polícia Militar, que fez a escolta, cada autoridade que esteve presente e as autoridades também, que embora não esteve presente, mas ali deu as suas condolências. Então eu quero agradecer, presidente, a Deus por ter me presenteado nesses 40 anos que convivi com o pastor Lima. Um homem que era um pai. O pai, muitas vezes, puxa a orelha, a gente não gosta muito, né? A gente tem atritos, mas pai é assim, né? Daqui a pouco estamos bem de novo. Deixou um grande vazio, uma lacuna para a Assembleia de Deus, Ministério do Belém e também para a sociedade. Quando a dona Ana Beira chegou ali e falou para nós, era um homem que a gente gostava muito. E ela esteve ali presente e disse, quando eu convidei ele para estar falando sobre a paz, era um homem que tinha o que falar sobre a paz. Me lembro até quando ele veio falar sobre a paz, ela tinha convidado, era a primeira vez, ele tinha acabado de enterrar a filha, 5 horas da tarde, e 6 horas estava aqui falando sobre a paz. Porque a paz é ter convicção. Então louva a Deus pelo presente que Deus nos deu, de tê-lo como nosso pastor durante aqui em Amparo por 40 anos. Presidente, também eu quero nessa oportunidade parabenizar o Brasil pelo bicentenário. Foi uma festa linda no Brasil, uma festa democrática, uma festa que levou milhões de pessoas para a rua e não houve uma quebra-quebra, não houve nada, né? Foi algo maravilhoso para o nosso país. Embora muitos não gostem, porque sempre tem o mais, né? O mais. Mas o presidente, ele foi um grande estadista. Um grande estadista. Conseguiu levar. E outra, ele colocou no coração do povo brasileiro novamente a pátria. Coisa que há muito tempo não existia mais isso. O amor à bandeira, o amor ao país, o respeito. Isso é muito importante, então eu quero aqui parabenizar, porque não houve nada de arruaça, né? Foi algo muito importante. Então que continue o nosso Brasil, lembrando que a nossa bandeira, né, ela é muito importante. No passado muitas pessoas urinavam na bandeira, queimavam a bandeira. Hoje não, hoje as pessoas têm um respeito pela bandeira. É tão interessante que nos Estados Unidos é tanto respeito que em cada casa tem uma bandeira. Eles forram o seu sofá com bandeira, porque eu respeito a pátria. Que nós possamos voltar a ter isso. Fazia muito tempo que, como eu jurei a bandeira muitos anos da minha vida, eu creio o presidente, que é mais velho do que eu, tem mais idade, o fez também, a gente vê que isso eu jurava todo dia na escola. Todo dia. Isso nos forma mais cidadãos melhores. Tomara que volte isso no Brasil. Meus parabéns ao Brasil e também Amparo. Estava muito bonito o 7 de setembro. Estava a rua linda, foi muito bem enfeitada, né? E tivemos um desfile muito lindo. Então eu quero parabenizar também o nosso prefeito e todos envolvidos para o 7 de setembro. Muito obrigado, presidente. Obrigado a todos pela comoção, pelo respeito ao nosso líder e por ter, nesta casa, reconhecido e dado aqui um minuto de silêncio em favor do luto. Muito obrigado a todos. Obrigado, pastor. Próximo inscrito. Vereador Conrado. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, o público que nos assiste pela internet. Boa noite, vereador. E o público aqui presente, o jornalista também presente aqui na Câmara Municipal. Eu vou iniciar a minha fala. O pastor falou a respeito do 7 de setembro, realmente, né? Depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, não tinha a comemoração, né? Realmente estava muito bem organizado mesmo. Alguns vereadores estavam com a gente lá também, acompanhando, né? Teve uma solenidade antes, depois foi o desfile. Muito bem organizado, as escolas, né? Foi notório destacar o aparelhamento da Guarda Civil, né? Onde todas as pessoas ficaram encantadas aí com o investimento que foi feito. Ao todo foram 13 viaturas,
Destaque aí para a Patrulha Maria da Penha, inédita aqui na região de Amparo, que a gente trouxe aqui a respeito de um projeto de lei de indicação para o prefeito. Então a gente está trabalhando aí nesse sentido. E eu recebi uma notícia também que foi colocada uma ambulância no distrito de Arcadas. Uma ambulância e uma enfermeira com motorista, né? Então, isso aí eu acho que é um sonho antigo dos moradores. Espero que permaneça essa ambulância lá, porque no passado parece que tinha uma ambulância lá e foi retirada. Ou uma promessa, não era do meu tempo, eu não acompanhei muito. Mas aí é muito interessante, porque se trata de saúde, né? Se alguém ficar doente lá, tem que ter realmente um socorro rápido. E essa ambulância aí vai facilitar bastante aí para a população do distrito de Arcadas. Na sexta-feira, eu fui procurado por uma pessoa do São Sebastião me informando que tem um cidadão que está andando aqui em Amparo aplicando golpes em pessoas idosas. Esse cidadão aí, ele entra na residência, ele vê que a pessoa é idosa, ele fala que tem um familiar, que um filho que está precisando de dinheiro para fazer tratamento de câncer. A pessoa idosa acaba dando uma quantia de dinheiro e ele pega e vai embora. Até agora foram 3 casos. Eu tenho a filmagem e a foto dele aqui no celular, eu só não vou colocar aqui porque agora está em investigação, daí vai atrapalhar. Mas se os colegas quiserem dar uma olhada depois para passar para os familiares, eu vou mostrar para vocês aqui. Hoje foram 2 golpes que ele deu aí, 2 senhores também, R$300 e R$250. Então, eu tenho aqui a fotografia dele, tem a filmagem dele andando no São Sebastião e hoje ele estava aqui pela região do São Judas. O rapaz aí, ele aparenta ter uns 50 anos, utiliza roupa social, aí chega na residência lá e fala que está precisando de dinheiro, que o familiar está doente, a pessoa idosa, né, acaba tendo um coração bom e acaba dando dinheiro depois que percebe que foi um golpe. Então esse cidadão tá aqui na cidade de Amparo. Então, e é difícil de pegar porque ele chega e pede o dinheiro, né? De repente, se a gente pegar ele vai falar que pediu dinheiro e a pessoa deu. Mas se trata de estelionato. Usa uma artimanha e uma mentira para subtrair dinheiro das pessoas. Então vamos ficar atentos. Aqui o Eduardo está mostrando umas fotos. Eu estava acompanhando hoje na Rua Rio Jordão. É o recapeamento lá da Rua Rio Jordão. Vai do início ao final, são 1,5 km, mais ou menos. E eu percebi que está ficando muito bom lá o recapeamento. Vocês podem perceber aqui pelas imagens, né? A espessura da massa asfáltica ela é bem alta, né? Não é aquela casca que é colocada, né? Que facilmente ela detectora. Nessa foto dá para ver muito bem aqui. Então aí a gente está acompanhando aí, agradecendo sempre aí os deputados aí do MDB que está intermediando aí essas melhorias para a cidade de Amparo. O deputado estadual Caruso e o Baleia Rossi, juntamente com o prefeito Carlos Alberto, que vem aí desenvolvendo um bom trabalho, né? Nesse 1 ano e meio aí já está saindo algumas obras aí. É lógico que ainda falta muita coisa, mas com certeza esse foi o empenho aí. Se essas emendas que continuar vindo, vai dar para fazer muita coisa aqui em Amparo. Então, somente isso hoje, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereador Mineiro. Presidente, eu vou falar daqui mesmo. Pois não, vereador. Meio ruimzão aqui. Só ia falar que quarta-feira agora começa as pessoas que vai para Jundiaí para colocar o aparelho auditivo. Então, na quarta-feira agora vai ser pelo menos 15 por mês, 15 ou 20 pessoas por mês. E então já tá certo, já que quarta-feira já vai começar a ir para lá. E também a gente já tá finalizando também a catarata. Já tá tudo meio encaminhado. A gente vai tentar zerar a fila também da catarata. Então, tô acabando de fechar um convênio aí. E também, tô lendo aqui que... Deixa eu só... Perdi o negócio aqui. A Santa Casa também, a Samir vai zerar a fila de reprimidos lá. Há bastante tempo aí, bem atrasadão aí. Então vai ser serviço de apoio diagnóstica terapêutica. Temos 3.276 exames de imagem reprimido lá. Então agora em agosto a gente vai começar
zerar essa fila também de exames. Bom, é só isso, presidente. Obrigado, vereador. E vem agradecer, né, o Gilberto, né, o secretário de saúde, que está trabalhando pra caramba aí. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Vereadora Silvia. Boa noite a todos. Primeiramente, eu queria agradecer aos trabalhadores da regulação da saúde. Semana passada eu estive lá com algumas questões relacionadas a atraso em consulta, cirurgia, e eu fui muito bem recebida pela Rita. Ela me recebeu muito bem, me apresentou todas as informações, me explicou como é que funcionava o novo sistema que eles têm usado. Então eu agradeço aí a recepção, agradeço a boa vontade de todo mundo que estava ali trabalhando. Foi muito legal, eu aprendi muito, sempre aprendo. Toda vez que eu converso com funcionário público, eu aprendo muito, muito mesmo. Então sou muito grata ao funcionalismo público de Amparo, porque a gente tem uma qualidade muito grande de trabalhadores aqui. A gente tem muita sorte por isso. Muitas vezes são eles que seguram a política pública acontecendo, apesar dos fatores externos. Gente, hoje eu recebi a informação de que os alunos têm perdido o transporte porque o ônibus está passando em horário diferente, os ônibus escolares. Isso é muito grave, muito grave. Os alunos estão perdendo aula. A gente veio de 2 anos aí de pandemia, de escolas fechadas, um atraso gigantesco. O Edilson colocou muito bem a questão da depressão na nossa juventude e infância. E aí agora esse problema no transporte, é algo que está acontecendo de forma recorrente. Hoje mesmo, o transporte escolar vindo do São Dimas para cá, para as escolas do centro, atrasou bastante. Eu não deu tempo de pegar todas as informações, se ele atrasou ou se ele nem passou, e aí os alunos precisaram chamar Uber desesperado. Eu sei que chegaram todos atrasados nas escolas. Então, eu acho importante que haja aí uma conversa com essa empresa de ônibus. Eu não sei qual é a situação que essa empresa está, mas a gente está vendo que está acontecendo muita reclamação. Semana passada a gente colocou em relação a Arcadas, que muitos pacientes acabam perdendo exame aqui em Amparo por conta de falta de horário de ônibus, por conta de ônibus que faz longos caminhos, né, faz um percurso muito grande com poucos passageiros, e aí acaba que a pessoa não consegue depois voltar para o trabalho, então ela não vai fazer o exame porque ela perderia o dia de trabalho. Fica uma baita confusão na vida das pessoas. E agora essa do transporte municipal escolar. Atraso, nem vou comentar da qualidade do ônibus, porque qualquer um que já deu uma observada no circular que é usado para transportar nossos adolescentes vê que eles estão em estado de calamidade, é feio, judiados, usando português claro. E com esses atrasos a situação fica pior ainda, né? Nem levar as crianças até a escola eles estão dando conta, então a coisa está bem complicada mesmo. Outra coisa que eu queria pontuar, o Conrado colocou da ambulância em Arcadas, mas a gente precisa tomar cuidado, porque Arcadas já foi iludido uma vez. Já se foi colocada a ambulância ficou só até o período eleitoral, depois o deputado tirou a ambulância de Arcadas. O povo de Arcadas está cansado, gente, está cansado de ser iludido. Tem que fazer política pública para Arcadas? Tem que fazer, só que tem que fazer direito. Tem que fazer uma política pública que aconteça de fato, porque, desculpa, mas eu particularmente acho estranho ficar na subprefeitura. Por que não fica na unidade de saúde? A gente tem uma unidade de saúde com profissionais incríveis lá no distrito de Arcadas, né? A gente viu ali que tá, como eu coloquei na semana passada, que precisa sim de reforma na unidade, mas é uma unidade, né, com um corpo ali de serviço legal. Falta funcionário, mas as pessoas que estão ali trabalham muito. Então, por que ficar na subprefeitura? Porque ela não fica na unidade de saúde, onde faz muito mais sentido. E pensar nisso aí, gente. A história se repete, às vezes como tragédia, às vezes como farsa. O povo de Arcadas já foi iludido com essa história de ambulância, acabou o período eleitoral, sumiu a ambulância. Outra coisa, só horário comercial? Complicado, uma ambulância é serviço 24 horas. Eu só vou infartar das 8 às 6, gente. É algo... Tem que tomar cuidado com as ilusões que apresentam para a população. Política pública é coisa séria. Não pode ser nunca medida politiqueira. Outra coisa que eu queria colocar também em relação a isso, na verdade não em relação a isso, mas tem a ver também com Arcadas, eu vou chegar lá. No final do ano passado, a gente aprovou a venda de um terreno. Nos foi dito que seria para uma escola, que já se tinha o convênio.
O convênio não existe, tá, gente? Eu não sei qual é que é. Esse convênio não está estabelecido com esse terreno. Esse convênio, na verdade, era para uma escola em Arcadas. Um convênio, uma promessa antiga, que a gente sabe que vem desde os governos do Jacó, inclusive foi mexido até no terreno durante o governo do Jacó com a promessa de que a nova escola sairia ali, e essa escola era para ser em Arcadas. E aí alteraram o lugar do terreno, porque disseram que não há demanda em Arcadas, só que até agora esse terreno não foi utilizado. A gente votou às pressas aqui, numa sessão extraordinária em dezembro, numa correria, eu mesma... quando vi que era para uma escola, falei, não, claro, vamos aprovar tudo correndo, né? Porque tinha que ser rápido, tem que ser correndo, é urgente, é urgente. Até agora, nada. Até agora, nada. E aí, as cobranças para que sejam cumpridos 25% chegando novamente, né? Aí eu fico me questionando, será que esse ano vai ter terreno de novo para votar? Essa estratégia já está manjada, né? Toda vez é terreno para atingir os 25%. Então... complicada essa situação, queria entender melhor, porque a população de Arcadas esperava também por essa escola ali. Eu coloquei aqui na Câmara a situação em que se encontra o prédio da atual Escola Municipal de Arcadas, e a situação é complicadíssima, a gente tem rachadura, a gente tem piso estourando, infiltração, uma reforma que foi muito mal feita pela gestão anterior, infelizmente. Então, essa escola seria muito bem recebida pela população de Arcadas. E aí houve urgência para a gente passar para esse outro terreno, e agora acabou que não tem nenhuma das duas escolas. Nem a de Arcadas e nem a escola que ficaria ali na região do Nova Era. Então, a gente fica questionando aí, né? Cadê? Onde estão as escolas? A população de Arcadas está esperando ali, desde o governo do Jacó, uma escola nova. Nada. Tá com a escola que está toda judiação. É triste a gente ver. Piso estourando, infiltração. Não é legal, não é um ambiente saudável para uma criança. E só que, por outro lado, a outra escola também até agora não saiu. Acabou que o município, que ia pelo menos ter uma escola garantida lá em Arcadas, está sem nenhuma das duas. Então, é triste isso. É triste porque... escola é fundamental, gente. O convênio está em fase de análise justamente por causa dessa mudança, mas eu fico muito triste de pensar que a população de Arcadas, que já contava com essa escola, vai ficar sem. E aí, por outro lado, a outra não saiu também, né? Então, a gente ficou sem nada. A gente votou aqui, às pressas, numa correria desgranhenta, não conseguimos mal tirar nossas dúvidas, foi é isso, vai, corre, vota, votamos de forma atropelada, olha a consequência. Por isso que a gente sempre coloca, não pode votar nada de forma atropelada. Mas, gente, calma, respira, vamos votar com calma, vamos verificar o que está acontecendo, porque olha no que deu. Amparo ficou sem uma escola. Amparo podia estar com uma escola já tendo sido iniciada lá atrás, no ano passado, a construção, já estaria, talvez, quase pronta, não sei, mas estaria encaminhado, e ficamos sem nada. E eu duvido que esse ano comece a construção dessa escola do Nova Era. Não vai começar. A gente sabe. Não vai. Então, gente, é por isso. Olha um exemplo prático do porquê as coisas têm que ser feitas com calma. Tem que sentar, analisar, estudar projeto, pedir tabela. Amanhã a gente tem uma reunião para falar sobre o aumento do subsídio do transporte. A gente quer documentação. A gente quer tabela mostrando por que vai ter esse aumento, onde está esse aumento, onde está inserido esse aumento. A gente não consegue legislar, fiscalizar, se a gente não tiver essa documentação em mãos. Não adianta a pessoa colocar aqui, passar o slide, mostrar isso. A gente tem que ter documento em mãos, porque daqui a 1 ano, 2, a gente vai precisar disso para observar, para ver se está tudo correndo da maneira correta. Então, a gente precisa, gente. Eu sei que é chato esse meu discurso, que eu estou há quase 2 anos aqui falando sobre isso, mas a gente precisa de documentação na mão para analisar e para fazer votação. Não dá para votar coisas às pressas, coisa correndo, que olha o resultado. Amparo sem nenhuma escola. Quando pelo menos uma poderia ter saído, se a gente talvez tivesse... E faço meia culpa também. Não estou tirando minha culpa da reta, não. Coloco minha culpa publicamente aqui, porque eu poderia ter segurado mais isso também. Fui para o meio do atropelo. Poderia ter segurado mais, estudado melhor o projeto e ter feito encaminhamento melhor para isso. Não vamos, gente. Vamos fazer com calma, vamos sentar, vamos estudar, vamos guardar essa documentação para poder fiscalizar no futuro. Obrigada, boa noite. Próximo inscrito. Vereador Carlos Casotti.
Eu solicito a presença da vereadora Rosa. Mais uma vez eu cumprimento a presidente, a mesa, os senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente. Eu gostaria só de falar alguma coisa a respeito dos acontecimentos que norteiam a nossa cidade. Já foi falado aqui a respeito da Rua Rio Jordão, que o RECAP começou hoje, dia 12 de setembro, né? E a Prefeitura pede que as pessoas que utilizem aquela via de acesso não deixem os carros estacionados, porque é sujeito a sujar, né? Está sendo feito o recap, então que deixe as pessoas trabalharem, que logo, logo tudo vai se tornar muito melhor. Aquela via vai ficar, conforme já foi exibido em fotografias aqui, vocês estão vendo que está sendo feito de uma forma bem rápida o recap naquela rua, não só tirando aquela camada que estava ociosa embaixo, sendo feito uma colocação de um asfalto totalmente novo. Gostaria de ressaltar também a volta das festividades do 7 de setembro, o bicentenário da nossa independência, foi festejado em nossa cidade, com desfiles, a volta dos desfiles cívicos, né? A gente ressalta o tiro de guerra, o Garan, a volta da ABAMA, a Banda Municipal de Amparo, né? que desfilou, a quantidade enorme de veículos novos que foram apresentados à população da nossa cidade. Então, um orgulho enorme para a gente poder ter participado do bicentenário da nossa independência, assim como em todo o Brasil, né? Centenas de milhares de pessoas que saíram às ruas para comemorar a data tão significativa da nossa independência, da nossa liberdade. Gostaria de ressaltar também que a Secretaria de Saúde realiza o treinamento sobre varíola dos macacos com os profissionais da rede pública. No dia 5 agora de setembro, os profissionais de saúde da rede pública de Amparo passaram por um treinamento sobre o vírus monkeypox, conhecido como varíola dos macacos. No treinamento foram abordadas questões como transmissão, sintomas e tratamento da doença. Gostaria de registrar aqui e parabenizar a nossa Secretaria de Esportes, que o Amparo na ginástica rítmica foi muito bem representado lá na cidade de Pereira Barreto. O evento contou com mais de 400 ginásticas em todo o estado de São Paulo e Amparo subiu ao pódio nessa modalidade. Gostaria também de ressaltar que os alunos da Clarinda de Almeida Mello participaram da formatura do PROERD, Programa Educacional de Resistência às Drogas. A Polícia Militar do Estado de São Paulo está finalizando o curso com a participação de 547 alunos da rede municipal de ensino do Estado. Eu gostaria também de colocar e enaltecer que no dia 8/9, dia da padroeira, foi assinado a ordem de contratação para a revitalização da Fonte Luminosa, lá na Praça Monsenhor João Batista Lisboa, a Praça da Catedral, né? Mais um ponto turístico, histórico de nossa cidade, que merece a atenção da nossa administração e vai sofrer uma revitalização. Agora, para complementar, eu não poderia deixar de colocar vários acontecimentos, né? A gente ficou 5 dias, praticamente, dia 7, dia 8, depois dia 9 para a municipalidade foi ponto facultativo, depois veio sábado e domingo. Então, várias coisas aconteceram nesse período. E a morte da rainha, coisas que mexem com a notícia mundial. Mas eu também não poderia deixar de colocar como cristão e católico uma nota de repúdio ao que está acontecendo na Nicarágua. Um bispo
4 padres, 2 seminaristas e um cinegrafista. Eles estão presos pela ditadura daquele país, Daniel Ortega. Então, a nossa Igreja Católica está sofrendo perseguição naquele país. Então, eu vi isso, né, eu abrindo a internet, pouco tempo que a gente tem, eu vi uma mensagem do padre Christian Shangar, não sei se vocês conhecem esse padre, gosto muito dele, da fala dele, das suas homilias, e ele fala que o maior crime desses padres e da Igreja Católica lá naquele país é falar de Deus e celebrar missas. Então, a gente fica preocupado mesmo, porque segundo uma das vozes mais relutantes, que ficam colocando em pauta esses acontecimentos, é uma pesquisadora e advogada, o nome dela é Marta Patrícia Molina Montenegro. Ela é autora de um minucioso relatório que registra cerca de 200 ataques sofridos pela Igreja Católica da Nicarágua em menos de 4 anos. Então, como cristão e católico, minha nota de repúdio e minha solidariedade ao povo cristão daquele país. Muito obrigado. Próximo inscrito. Próximo inscrito, vereador Dil. Boa noite, presidente. Boa noite, vereador. Senhoras vereadoras, senhores vereadores, público presente. Presidente, queria deixar aqui meus sentimentos a toda a família do pastor Lima, a família evangélica, né, da cidade, da comunidade, lá no Ministério Belém, né, Assembleia de Deus, Ministério Belém. Então fica aí nossos sentimentos aí, eu acho que de todos nós, né, por conta do pastor Lima. Quem conheceu ele, eu tive a oportunidade de conhecer, de conversar por várias vezes com ele. Como o pastor bem lembrou aqui, ele foi fundador do Carisma, né, ele que iniciou o Carisma aqui em Amparo. Então a gente ficou muito sentido, muito chateado, porque era uma pessoa do bem. Então fica aí nossos sentimentos aí, que eram a toda a comunidade evangélica. Também queria falar aqui, parabenizar, na verdade, o padre Anderson da Catedral e toda a equipe, né, presidente? Trabalhamos bastante lá esses dias, então a gente parabeniza toda a equipe, todo o pessoal lá, através do padre Anderson, e dizer que a gente fica muito feliz, né, dia 8, poder comemorar de novo a festa da padroeira no município. A gente vê aí que várias comunidades católicas nos bairros, distritos, fazem suas festas religiosas, né, da Igreja Católica, mas a gente lembra que da importância da festa da padroeira para a cidade de Amparo, dia 8 de abril, e que faz parte também do calendário turístico do município, né? Então é bom lembrar a população da importância desta festa para o município de Amparo, para o município. Presidente, queria também, acho que teve outro vereador que comentou também, a respeito da saúde, o senhor falou, acho que o Mineiro também falou, de cirurgia de catarata. Isso. E fica o pedido, até eu estou fazendo um ofício também para o prefeito e para o secretário Gilberto, secretário da Saúde, que vem também fazendo um trabalho importante no município, e para que invista esse dinheiro mesmo, que zere essa fila de catarata, porque é muita gente precisando em Amparo, muita gente pedindo, né? E faz tempo isso, e a gente vê passar, né, vários secretários e não consegue andar com essa fila, né? Então a gente que está sempre que trabalha na área da saúde, muito, que a gente tem muita gente que procura o nosso trabalho, ajuda no caso,
e a gente vê essa situação. Então, aliás, não é nem só catarata, a questão das cirurgias eletivas também, né? Eu acho essa casa aqui, quem acompanha nossos trabalhos aí de todos os vereadores, essa casa aqui aprovou para o prefeito 50 milhões de reais para financiamento para projetos, mais 21 milhões de reais para asfalto, para iluminação. Então essa gente deu um passo muito importante para mudar a cidade de Amparo de tudo que estava acontecendo, né? Então, dinheiro para projeto a gente tem, né? Basta apresentar o projeto e as coisas estão caminhando, né? Vamos falar do começo da administração do prefeito atual, como falei antes, como falei em outras administrações também, sempre no começo você patina, você troca a equipe, muda tudo, e você patina um pouco, porque até pegar a sequência. Mas agora a gente viu que andou, né? Começou a andar as coisas, então a gente não vê assim várias obras acontecendo no município, está acontecendo em vários lugares, está sendo feito. Esse dinheiro aprovado pela Câmara vai dar vamos supor assim, uma melhorada e muita na infraestrutura do município. Então a gente precisa fazer ações agora. Fica aqui um pedido especial ao prefeito que cuide agora da saúde do município, da saúde da população. Não que não estejam fazendo um trabalho, não, estão fazendo um trabalho importante, bom. Mas a gente vê aqui, ó, tem vários pedidos. A pessoa entra na fila do AME para fazer uma pequena cirurgia que não consegue fazer aqui. A pessoa fica 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos esperando. Sabe? Então, se conseguisse, se a gente sabe das contas da prefeitura, sabe que tem financeiramente, está andando bem as coisas, que invista nessas cirurgias eletivas. E aqui temos os hospitais Santa Casa, coloca ali. A Santa Casa, quando a gente vem falar de Santa Casa, não é questão de colocar dinheiro na Santa Casa, é compra de serviço, não é isso? Compra de serviço. Então vamos comprar serviço lá, 4, 5 milhões de reais lá na BPA e vamos zerar essa questão da cirurgia eletiva. Eu sei que é chovendo molhado, você zera um pouco, daqui a pouco passa 1 ano, volta um monte de novo, a gente sabe disso, mas tá difícil, é muita gente precisando, a pessoa fica 4, 5 anos esperando uma cirurgia de joelho, né? Você vê como é triste isso, a pessoa não conseguir fazer. Então, aí a gente viu aí um projeto do governo do estado, né, que falou sobre cirurgia eletiva. Vamos zerar a fila de cirurgia eletiva. Mentira, vai zerar nada. Por que não vai zerar? Porque o valor que o governo paga é pouco para o hospital fazer. É por isso que não consegue. Qual hospital quer fazer cirurgia hoje pelo SUS? Pela tabela SUS? Ninguém quer. Ninguém quer fazer. E por isso que não vai zerar nunca, presidente. Não vai zerar nunca, né? Então, não atualiza a tabela SUS, o hospital não vai fazer. Então, o que tem que ser feito? Cuidar do povo de Amparo. Vamos pegar dinheiro, vamos colocar 4, 5, 10 milhões, vamos enfiar no hospital de Amparo, inclusive para melhorar a saúde do próprio hospital? Vamos colocar dinheiro ali? Vamos tentar zerar a fila das cirurgias? Como tem que ser feito da catarata, como o Mineiro falou aqui, dos aparelhos de surdez, que é importante, porque a gente não aguenta mais. Eu acho que todos os vereadores passam por isso, não estou falando só de mim, todos passam. É difícil, você sai, a pessoa pede, liga, ó, gente, a gente não pode passar ninguém na frente, na fila. A gente não pode fazer isso, tá? Mas as pessoas têm aquela esperança de vir conversar com nós, vereadores, que a gente vai dar um jeitinho. E não temos esse poder de fazer, né? Então fica um pedido especial, não é uma crítica ao prefeito, não, pelo amor de Deus, o prefeito está fazendo o trabalho dele, da saúde, está tentando ajeitar a Santa Casa, mas ó, dinheiro do município de Amparo, vamos cuidar da saúde do município de Amparo, do povo de Amparo. O povo está sofrendo, está precisando de ajuda na área da saúde. A infraestrutura, aprovamos aqui, ó, 50, 70 milhões para o prefeito. Vamos trabalhar, vamos fazer, vai cuidar da cidade. Mas precisamos cuidar de quem mais precisa, o povo que está sofrendo com isso. É isso que a gente precisa fazer.
Só para encerrar, presidente, eu queria tocar no assunto aí, até a Silvia, a gente estava conversando outro dia aqui, e eu precisava falar sobre isso. A falta de professores nas escolas estaduais do município. Tá? Não sei se chegou para os outros vereadores aqui, eu estava conversando com a Silvia. Tá difícil. Tem escola, pega o Marpo, por exemplo, tem aluno, tem criança ali que não consegue ter aula, porque não tem professor. Não tem. Então, estou até fazendo um ofício também para a Secretaria do Estado da Educação, para a gente, eu sei que talvez nem respondam para a gente, mas assim, a gente tem que falar, tem que tocar nesse assunto, até para se a Alice mesmo poder, a Secretaria de Educação, até entrar em contato para ver se consegue melhorar. Porque não tem. Os alunos saem mais cedo porque não tem professor, aí não tem substituto. Não é? A Silvia sabe muito bem se eu estou falando mentira. Não estou mentindo aqui não, é verdade. A gente vê aqui a situação caótica que se encontra as escolas do Estado. Presidente, caótica. Da falta de professores. Tá? E aí você pega as escolas mais fora de rurais, por exemplo, o professor não quer ir dar aula. Simplesmente não vai. E aí a criança chega ao pai do aluno desesperado que não sabe, tem o filho na escola, vai aprender o quê? E como é que vai aprender? Então fica aqui, eu vou mandar um ofício, mas é uma questão de indignação mesmo. A gente fica indignado com a situação que chegou às escolas públicas estaduais. Sabe? A gente fala aqui, você pega o Coriolano, na época que eu estudava, o Coriolano tinha 2.000 alunos. Hoje tem o quê? Né? Tem o quê? Então, sabe, fica aqui, a gente fica indignado mesmo com essas situações. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Próximo inscrito. Mais inscritos, presidente. Sem mais inscritos, eu convoco os senhores vereadores, senhoras vereadoras, para a próxima sessão ordinária que será realizada no dia 19 de setembro do ano de 2022, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.